Hoje comemora-se o Dia das Mães e a minha secretária pediu hoje assim, faça um vídeo para o Dia das Mães. E eu fiquei pensando o que fazer de vídeo para o Dia das Mães. Então, eu vou fazer uma coisa diferente. Porque quando se fala em mãe, sempre se fala em mãe como aquela mulher que sofre, guerreira. E ela é essa mulher guerreira. Mas esquece que a mãe é gente. E se você imaginar como é, por exemplo, ser mãe, você parte para ver como é ser mãe, um animalzinho que é mãe. Um cachorrinho. Pole no cachorrinho, no filhote dela, para ver o que ela faz. Ela vai em cima, é como se ela tivesse como aquele osso também, né? Onde ela está comendo, que você pega, e ela vai em cima, brava, valente. Assim também é com os filhos. E aí eu fiquei me lembrando da parapsicologia, uma experiência que teria sido feita com galinhas. Então, pegava-se a galinha, pegou uma galinha, deixou na terra e viu como é que essa galinha reagia quando bolia com os pintinhos dela. E ali em cima, arrepiava toda, né? E ia em cima da pessoa, para proteger o seu filhote. E falou, será que existe alguma coisa, alguma energia que pode fazer com que esse animal perceba que está acontecendo alguma coisa com o seu filhote? Então, pegaram os filhotinhos da galinha e colocaram num navio um pouco distante, né, da galinha e marcaram exatamente o horário que ia bulir com os pintinhos. E o que aconteceu foi tão interessante, porque quando bulia lá com o pintinho, longe da mãe, a mãe cá tinha toda aquela mesma reação. Então, a gente fala, às vezes, dos nossos 5 sentidos, mas será que existe outro sentido? Que a mãe também não tem essa percepção de que alguma coisa está acontecendo com o filho? Afinal, essa mãe passa com esse bebê, né, gerando 9 meses. São 9 meses que às vezes enjoa, outras vezes passa bem, mas que quando é mãe de primeira viagem, deforma o corpo. Às vezes ela não se sente bem, ela não se vê como uma pessoa, vê a barriga crescendo. E dentro da moda você fica falando assim, eu tenho que ser magra. Mas quando você bota esse bebê dentro da sua barriga, quando ele vai crescendo, tudo isso desaparece. Porque o mais importante, quando você pega, você vê, e quando você vê ele dentro de você, evoluindo a primeira vez, sentindo que existe uma vida dentro de você. E aí é que começa esse sentimento de amor, quando a mãe tem essa condição. Porque quantas mães não podem nem perceber o seu bebê? Porque não tem condição. Vive desamparada, sem marido, os pais às vezes botam para fora de casa, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem trabalho. Será que essa mãe percebe da mesma forma? Acredito que sim. Mas como a gente vive pela necessidade de sobreviver, muitas vezes essa mãe vive pela sua própria necessidade de sobrevivência e esquece de seu filho. E já tive muitas pessoas, muitas mães, é que durante a gravidez apanhavam, e apanhava dos maridos, e apanhava às vezes dos pais também, apanhava de alguém, ou dos irmãos, de alguém assim. Foram sempre castigadas. E como é que ela vive essa vida do seu bebê, que ela não tem esse tempo de se dedicar a esse amor que ela tem, que faz parte da sua natureza, com o seu filho? Então, essas pessoas merecem muito cuidado. Por isso a gente tem que estar sempre presente na vida das outras pessoas para observar o que está acontecendo, porque essa mãe foi um dia criança e essa criança viveu traumas. E esses traumas que ela viveu e agora está vivendo ainda são passados para a criança, o bebê que está no seu ventre. Então, se uma mãe quer realmente dar tudo de bom para o seu filho, ela tem que botar para dentro dela tudo de bom, para que, como se fosse um copo, ela vai botando, vai enchendo para transbordar de amor. Então, toda mãe, para ter o maior amor pelos filhos, teria que ser assim, transbordando, porque o animalzinho, quando ele fica, né, prenha, quando ele tá com um bebezinho, né, um cachorrinho, por exemplo, que está com o seu cachorrinho na barriga, ele vive a vida dele comum, normal, ele é mais tranquilo, ele sai, ele passeia, ele não fica, às vezes fica preso, mas tem o carinho do dono, às vezes, né?
Mas ele começa a sentir essa sensação de que tem alguma coisa dentro dele. E a mãe? Ela pode sentir, ela deve sentir também isso, mas como eu disse, nem sempre isso é possível. Então, todas as mães, hoje é o Dia das Mães, por isso que eu disse que eu ia fazer alguma coisa diferente, falar diferente, porque não é só de amor, não é só de carinho que tem essa mãe para os seus filhos, porque às vezes ela não teve amor, ela não teve carinho, e a única coisa que ela sabe dar é a frustração de não ter recebido nada disso. E inconscientemente ela passa isso para seu filho. Então, mães, cuide de seus filhos, para que eles não tenham muitas vezes o padrão que você teve. Dê para eles o máximo, deixe que eles criem as suas próprias asas. Aí eu falo da borboleta, quando ela é o casulo, que às vezes você vai ajudar, mas tem que saber como ajudar, até onde ela precisa, até onde a criança, essa criança que você está criando agora, que é seu filho, até onde ela precisa que você pegue na mão e diz o caminho, ou até onde você simplesmente observa e deixa que ela siga o seu caminho, orientando naturalmente, mas deixar que ela desenvolva, que ela comece a aprender sobre as próprias emoções, que ela aprender como é que ela deve viver e como ela deve reagir às suas próprias emoções, para que possa desenvolver esses 5 sentidos, essas habilidades que nós temos, mas que também se desenvolva a percepção extrasensorial, aquela que eu disse da parapsicologia, que isso é verdade, isso existe em nós. E existe nas mães, porque as mães ficam muito sensíveis e elas têm a capacidade de desenvolver essa percepção. Então, nesse Dia das Mães, eu digo para vocês, ser mãe, às vezes fala assim, aparecer no paraíso é viver bem, é amar os filhos, é ter consciência de si mesmo. Então, toda mãe, que eu desejo hoje, no Dia das Mães, é que tome consciência de si mesmo, de como é que está, o que você tem de tão legal, de tão bom, que pode ser desenvolvido muito mais ainda. E o que não é tão bom que você pode esquecer um pouco e deixar que venha à tona aquilo que é bom, porque isso que é bom vai transbordar para os seus filhos. Então, se você quer o bem dos seus filhos, transborde de amor, transborde de carinho, transborde em você, porque quando você transborda é porque você tem. Então, tenha amor por você, se ame, se goste, eleva a sua autoestima, o seu autoconhecimento, a sua autopercepção e a sua autoconsciência, para que você viva uma vida muito mais saudável. E sendo saudável, você vai ter filhos saudáveis, você vai ter netos saudáveis, você vai ter bisnetos saudáveis, porque tudo é uma questão de padrão. Se hoje você não tem, adquira para passar para frente, para ser melhor ainda do que você foi, do que foi sua mãe, do que foi seu pai, do que vai ser seus filhos. E vai ser bem diferente se você transbordar de emoção, transbordar de amor, transbordar de carinho, transbordar de querer bem a si mesmo. Quando você se quer bem, é muito mais fácil você querer bem aos outros. Seus filhos, os filhos que não são seus filhos, mas que vivem com seus filhos, é muito mais fácil. Se ame, mães. Mães, ame a vocês mesmas. Sinta a pessoa mais importante, para que você possa ser importante para seu filho. Parabéns a todas as mães. Um beijo.